Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura para uma galáxia muito, muito distante para falarmos de Ahsoka. A série mais esperada sobre o universo de Star Wars já estreou e os 2 primeiros episódios foram bem interessantes. Piadas à parte com a ideia de que Ahsoka seria uma 5ª temporada de Rebels, a verdade é que a série sobre a antiga Padawan de Anakin Skywalker trouxe um novo clima para as histórias de uma galáxia muito, muito distante. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. A série começa apresentando um resumo em tela que vai contextualizar o período em que a história vai se passar, o que já nos remete à trilogia clássica. Além disso, a trilha sonora também vai complementar esse momento, nos entregando um clima denso e sombrio, não só pelo misticismo que vai ter por toda a jornada desconhecida que os personagens vão enfrentar, mas principalmente pela época em que está se passando. Os eventos de Ahsoka se passam logo após o episódio 6, uma época na qual ainda está sendo desvendado, ainda está sendo aprofundado nas séries. E de todas as séries que se passam nesse período de Nova República, Ahsoka é aquela que vai se aproximar ainda mais das estruturas que estão sendo formadas. Afinal de contas, nós estamos vendo um novo governo surgir, um governo que está muito recente. Então não tem aquela ideia, aquela sensação. Até pode existir, na verdade, uma sensação de esperança, mas ainda está muito distante, né? Para a galera que está ali montando essas estruturas da Nova República, existe um peso, uma sombra pairando sobre eles. Afinal de contas, eles perderam muito nas guerras. E não só uma sombra pairando sobre a Nova República, sobre esses personagens, mas também sobre a Nova República, pois é um governo muito novo, na qual qualquer problema que aconteça, né, por menor que seja esse problema, pode fazer esse governo ruir. E na verdade a gente sabe que o problema que tem agora não é nem um pouco pequeno, já que eles estão aí com a ameaça do retorno do Almirante Thrawn. Lembrando que no final de Rebels, o Thrawn e o Ezra se perdem no espaço não mapeado, e é nesse tom investigativo que a série começa, já que após prender uma funcionária do Império muito próxima ao Grão-Almirante Thrawn, a Ahsoka vai descobrir um artefato que guarda um mapa para a localização do Grão-Almirante. E assim, ela vai nesse planeta distante encontrar o mapa, encontrar esse artefato com a ajuda do Huyang, que era o droide instrutor na construção de sabre de luz lá na época da Ordem Jedi, né? Ele ajudava os Younglings a construírem seu primeiro sabre de luz. E ele agora vai ser o companheiro de aventuras da Ahsoka, o que acaba sendo algo bem interessante, já que se a gente for fazer uma referência, o Huyang é meio que o Sheldon Cooper da Ahsoka. Só que a Ahsoka não consegue abrir o dispositivo e assim a Hera vai convencer a Ahsoka a pedir ajuda para a Sabine, que nesse momento está morando em Lothal. Ou seja, é extremamente interessante porque logo nesse momento a gente já percebe que existem assuntos inacabados entre essas duas personagens. Parece que em algum momento desse intervalo de tempo que a gente não acompanhou esses personagens, a Ahsoka tentou treinar a Sabine, só que não deu muito certo. Então ela vai ser convencida pela Hera e vai atrás da Sabine. Nesse momento é muito interessante ver que a Sabine está morando na antiga torre de comunicação onde o Ezra morava. E além de sentir uma falta enorme do amigo, a gente vê que ela se tornou mãe de gato. E eu acho essa informação extremamente necessária e extremamente positiva, então é por isso que eu vou chamar a atenção para ela aqui. E sim, a Sabine, morando nessa torre de comunicação, ela está cuidando de um dos gatos de Lothal, né, que é uma espécie típica ali daquele planeta. E é muito fofinho ver essa interação, ver que as mães de gato estão sendo representadas ali no universo de Star Wars e particularmente levando em consideração os efeitos especiais, eu achei muito legal a criação do gato de Lothal digitalmente numa versão, digamos, live action. Só que como nada tão fácil no universo Star Wars, nós sabemos que a Ahsoka não é a única interessada nesse mapa. E assim ela passa a ser perseguida pelo Baylan Skoll, que é um Jedi que sobreviveu ao purgo e trabalha como mercenário nesse momento da Nova República, e a sua aprendiz, a Shin Hat. Os dois trabalham para Morgan Elsbeth, que é a Irmã da Noite aliada ao Thrawn e que quer trazê-lo de volta para liderar os remanescentes do Império. Então a Sabine consegue desvendar o mapa, só que sofre uma emboscada da Shin e dos seus droids assassinos, e em uma luta bem rápida, a Shin consegue atravessar a Sabine com um sabre de luz, mas calma que ela sobrevive e é nesse momento que o Qui-Gon Jinn fica irado, pois afinal de contas até hoje ele foi o único personagem que não sobreviveu de um golpe de sabre de luz. E enquanto a Sabine está se recuperando, a Ahsoka e a Hera seguem as pistas, o que as levam a um estaleiro em Corellia.
esse estaleiro pertencia ao Império, hoje pertence à Nova República, só que elas vão descobrir que ainda existiam funcionários ali trabalhando para o Império e estavam ajudando essas forças remanescentes imperiais justamente a construir novas naves. Então acaba sendo um momento muito interessante, pois a gente vê que a Nova República ela já surge em meio a uma corrupção. Afinal de contas, desde esse momento ela está extremamente frágil e agentes estão infiltrados ali no seu sistema, na sua burocracia. Então foi uma cena extremamente importante de se ver. E esses 2 primeiros episódios terminam com os vilões fugindo com a localização do Thrawn, já que a gente descobre que esse artefato é uma bússola antiga de Dathomir, e descobrimos também que eles estão montando uma grande nave, não melhor, que parece ser uma grande nave com um aro com vários hiperpropulsores para viajar entre diversas galáxias. Essa nave é chamada de O Olho de Sion. Depois disso, nós vemos que a Ahsoka volta para Lothal para buscar a Sabine e recomeçar o treinamento da sua antiga Padawan. E essa cena é fantástica porque ela é idêntica a uma das cenas finais de Rebels, o que acaba sendo muito legal. A gente vê essa mesma cena em 2 versões, animada e live action. Após esse breve resumo, vale dizer que com um tom investigativo, esses 2 primeiros episódios de Ahsoka se desenvolvem num ritmo ótimo. Não tem um ritmo extremamente dinâmico com diversas cenas de ação, de luta, até porque a série ainda não pede isso. O clima, o tom da série é exatamente outro. Além disso, a Ahsoka já é muito desenvolvida na força, já é extremamente poderosa e não é qualquer um que quer bater de frente com ela. Por isso, as cenas de luta são mais rápidas e são mais simples, tanto que ela acaba com os droids assassinos de uma forma bem rápida. O elenco também está ótimo e é muito legal ver esses personagens que nós acompanhamos por tantos anos em animação nas suas versões live action, e eles foram muito bem representados. Rosario Dawson, Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu, como justamente Ahsoka, Hera e Sabine estão perfeitas, o que não é novidade para ninguém. O que vale ressaltar aqui é justamente o Ray Stevenson, que fez o Baylan. O ator faleceu recentemente, o que é uma pena, já que ele não pôde prestigiar essa estreia, mas ele demonstrou que ele foi destinado a esse personagem. A série possui tanta referência a Rebels que fica até difícil enumerar todas, mas alguns detalhes são válidos de discussão, como o principal questionamento: como a localização do Grão-Almirante Thrawn está numa antiga bússola de Dathomir. E aí a gente já vai para a cena em que o mapa dessa bússola é aberto. E podemos ver que em torno desse mapa nós temos o desenho de vários Purgils, que são as criaturas que conseguem viajar pelo hiperespaço. Isso pode ser um sinal de que a localização do Thrawn ela era importante para os Purgils e isso já era de conhecimento do povo de Dathomir. E como Ezra e o Thrawn foram levados ao mapa, ao espaço desconhecido, justamente pelos Purgils, faz sentido essa rota ter uma referência, ter uma ligação. Ao longo do episódio é falado que essa bússola das bruxas de Dathomir apresentava o caminho para Peridea, e de acordo com Baylan, o caminho para Peridea seria uma antiga lenda Jedi, na qual os Younglings compartilhavam entre si dentro do templo, e apresentava um meio de viajar entre diversas galáxias. Nesse mapa podemos perceber a quantidade de galáxias que existem dentro do universo de Star Wars, o que é incrível, pois mostra o quanto esse universo está se expandindo com essas histórias que estão sendo cada vez mais produzidas. Além disso, já existem referências em histórias já publicadas sobre a vida, sobre viagens para outras galáxias. Até porque, na trilogia que apresenta a origem do Thrawn, o Grão-Almirante vai citar um lugar conhecido como The Beyond, ou o Além em português, que seria um planeta extremamente poderoso na força e de localização desconhecida, na qual um grupo de usuários da força antigos chamado Mages já tinha ido para lá. Então já existem até teorias de que esses Mages têm alguma ligação com as Irmãs da Noite, o que explica a origem desse artefato. Uma outra questão interessante é o quanto Dave Filoni é fã das histórias do universo expandido Legends e tenta sempre referenciar alguma característica dessas histórias no novo universo expandido. E isso vai acontecer com a nave imperial que está sendo construída, o Olho de Sion, que faz referência a Darth Sion, um Sith conhecido como o Senhor da Dor e que viveu há uns 4.000 anos antes dos eventos de Ahsoka. Ele tinha o poder de se regenerar usando justamente a energia do lado negro, o que acabava fazendo dele um zumbi Sith. Além disso, um de seus olhos era inteiramente branco.
Com tantas ligações a diversas histórias de Star Wars, Ahsoka não poderia ter estreado de uma forma melhor. A série acertou no tom da sua narrativa e também no tom dos personagens, que estão amargos, estão sombrios, estão sofrendo, apesar de terem ganhado a guerra, estão sofrendo justamente com o que perderam nesse conflito e agora precisam se reconectar emocionalmente uns com os outros. Então, se você é fã de Rebels, você vai adorar essa série logo de cara. Se você não assistiu a animação, talvez você fique um pouco perdido e demore para se conectar a esses personagens. E vocês já viram a Ahsoka? Curtiram? O que estão achando dessas teorias que já estão surgindo? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!